gente, bom dia. Nessa aula de hoje, eu quero conversar com vocês sobre um feminismo que é feminismo marxista, mas também já começa numa discussão sobre o feminismo interseccional, que é a contribuição da Angela Davis, uma mulher estadunidense que deu aula de filosofia na Universidade da Califórnia e foi muito importante nos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ela foi presa na década de 70, ela foi uma representante imensa do pensamento negro nos Estados Unidos e de como relacionar a discussão sobre o período escravocrata lá, né, com as particularidades dos Estados Unidos, com outras questões mais contemporâneas, como é o encarceramento em massa. Então, hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o trabalho da Angela Davis. Essa foto, com essa citação dela, que é: eu não vou mais aceitar as coisas que eu não posso mudar, eu mudarei as coisas que eu não posso aceitar, é uma referência direta a uma oração chamada Oração da Serenidade, muito usado nos grupos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos nos Estados Unidos. Essa oração é um pedido a Deus, o Deus cristão, de que as pessoas aceitem aquilo que elas não podem mudar e tenham coragem para mudar aquilo que elas podem, e a serenidade ou a sabedoria para saber a diferença entre aquilo que elas podem mudar e aquilo que elas não podem mudar. E a Angela Davis fala: não, isso não é mais possível, nós precisamos mudar aquilo que a gente não aceita. Não tem como ficar parado somente aceitando aquilo que a gente acha que não pode mudar. Ela é uma interessante pessoa, ela foi parte dos Panteras Negras, que foi um movimento de direitos civis um pouco mais agressivo, revolucionário nos Estados Unidos. E quando ela foi presa, ela todo mundo esperava que ela fosse mais recatada para o Poder Judiciário, né, que ela aparecesse na audiência de uma forma mais recatada, e ela fez a sua própria defesa. Nos Estados Unidos isso é possível, e ela apareceu com Black Power, com todas as características do movimento negro e da negritude, com orgulho desse seu pertencimento, e fez uma defesa brilhante, sendo considerada uma das principais referências teórico-metodológicas daquele momento de um feminismo que é ao mesmo tempo abolicionista e é um feminismo também ancorado numa discussão sobre classe social. A Angela Davis, ela vai falar assim: quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Essa é uma discussão sobre raça que é muito interessante para dizer: olha só, não adianta pensarmos somente num feminismo branco ou num feminismo que é liberal, num feminismo da igualdade jurídica. Nós precisamos pensar o que faz com que as mulheres negras estejam na base da sociedade, estejam no fundo do poço, melhor dizendo, da sociedade, estejam mais empobrecidas, tenham mais problemas com a violência, tanto a violência em casa como a violência na rua, sofram com os seus filhos sendo assassinados. É preciso pensar o que faz com que essas mulheres negras estejam nessa estrutura, no fundo do poço da estrutura social, e se a gente conseguir movimentar essa mulher, subir essa mulher, toda a sociedade vai ficar melhor. Esse é um dos pontos argumentativos muito importantes da Angela Davis. E ela conta um pouquinho, para dizer, falar um pouquinho sobre essa relação entre feminismo e abolicionismo. Ela faz um estudo histórico muito importante, que está relatado nesse livro aqui, Mulheres, Raça e Classe Social, né, que foi lançado pela Boitempo há pouco tempo aqui no Brasil, foi traduzido. Ela conta um pouquinho sobre como nos Estados Unidos os movimentos abolicionistas e os movimentos feministas eram interligados. A história lá, assim como aqui no Brasil, a gente já falou, por exemplo, sobre a Anísia Floresta, que foi uma importante abolicionista no Brasil também. Nos Estados Unidos e em outros lugares, os direitos das mulheres andava junto com os direitos das pessoas escravizadas. Eram críticas que eram conjuntas. Então, as mulheres, nas suas convenções de mulheres, também levavam a pauta do abolicionismo, ou seja, do fim da escravidão, muito a sério. E o abolicionismo, então, ele é uma luta de mulheres, principalmente nos Estados Unidos, né? Boa parte das discussões eram levadas em conjunto dos direitos das mulheres.
E só que em algum momento nos Estados Unidos essas duas lutas se separam. E elas se separam de uma forma que a Angela Davis vai dizer que é muito perniciosa, porque cria uma ilusão de que os movimentos feministas seriam contrários aos movimentos das pessoas negras, das pessoas escravizadas e das pessoas vulneráveis, porque racializadas. Porque é uma ilusão. É claro que né, em um determinado momento esses movimentos se dividem e ela vai dizer que ela vai olhar com uma criticidade impressionante o motivo dessa divisão. Ela vai falar: olha só, se as mulheres estavam preocupadas com igualdade de gênero e com igualdade de raça, criando escolas, fazendo convenções, produzindo conhecimento, algumas mulheres entram nesse movimento e aproveitam-se da pauta política para conquistar o direito ao voto, mas entendendo que naquele momento as mulheres não conseguiriam o direito ao voto se continuassem atreladas ao movimento abolicionista, porque isso implicaria não só no fim da escravidão, mas também no direito ao voto dos homens negros e das mulheres negras, algumas mulheres topam uma aliança com os homens brancos para garantir o direito ao voto das mulheres brancas e não garantir a entrada dos homens e mulheres negras no sistema político. Esse é um momento de ruptura, de rachadura na discussão entre feminismo e abolicionismo nos Estados Unidos e que cria duas linhas de pensamento, que é um feminismo branco, um feminismo igualitarista do ponto de vista formal e que só serve basicamente para mulheres brancas e mulheres burguesas, né? Porque aí a classe trabalhadora também acaba, a classe trabalhadora branca, composta por homens e mulheres brancos, tem algum direito garantido, por exemplo, o direito ao voto, mas continua sem uma crítica muito específica sobre o que faz com que eles sejam explorados. E aí cria também a possibilidade de um feminismo negro e de um movimento negro que está muito mais relacionado ao abolicionismo, porque era uma luta fundamental, que era a luta pela liberdade. Então, embora no começo feminismo e abolicionismo andassem juntos e a história do abolicionismo não pode ser contada sem falar de mulheres nos Estados Unidos, no momento de escolha, as mulheres brancas fizeram uma escolha problemática, que foi se aliançar com homens brancos para garantir o direito ao voto de mulheres brancas e não garantir o voto e a liberdade de pessoas escravizadas. E isso nos Estados Unidos é um problema até hoje, pensando, e aí a gente pode discutir também as questões relacionadas a racismo no Brasil, mas isso é um momento crucial de como o racismo ele se infiltra ou como o racismo ele é algo central, estrutural na sociedade estadunidense. Mesmo quando os movimentos estavam unidos, existe uma conquista de pessoas brancas e uma vulnerabilização das pessoas negras, com a separação do feminismo e do abolicionismo. E a partir de estudos históricos e também estudos sobre criminologias críticas, que a Angela Davis ela é muito importante, ela é uma das principais autoras que vai falar sobre como é que a gente pode pensar as criminalizações no mundo contemporâneo, ela vai dizer, olha só, as estratégias nos Estados Unidos, mesmo após a abolição, foram de discriminação racial e a gente nunca teve uma abolição completa. O argumento dela é de que, no momento em que se teve a abolição da escravidão nos Estados Unidos, começaram-se com o aprisionamento em massa, ou uma tentativa de colocar pessoas negras no sistema prisional. E isso impactou demasiadamente. Hoje, os Estados Unidos é o país que tem a maior população carcerária do mundo e é uma população majoritariamente negra. Isso se reflete no Brasil também. No Brasil, nós temos uma grande população carcerária, nós somos o quarto ou quinto país com a maior população carcerária do mundo, isso depende um pouco de como é que a gente vai fazer essa conta, mas também majoritariamente de pessoas negras. Então ela vai falar, olha só, nós estamos fazendo com um sistema de criminalização que é racializado, que privilegia a criminalização secundária, ou seja, como é que a gente escolhe quem é que vai ser colocado na cadeia, quem é que vai ser aprisionado, a gente faz uma seleção, uma seletividade nesse modelo penal
que encarcera principalmente homens negros. E ela vai dizer: olha, o nosso feminismo não pode deixar de pautar essa discussão, porque os nossos pares, as pessoas com quem a gente convive, os nossos maridos, os nossos filhos, os nossos conviventes, estão sendo presos ou mortos nos Estados Unidos, né, principalmente, mas aqui também a gente tem uma quantidade de jovens negros sendo assassinados, que é impressionante, que é, né, é considerado pelo movimento negro como um genocídio da população jovem negra. E ela vai falar: olha, se a gente está querendo falar de feminismo, querendo falar de direito das mulheres e querendo falar de enfrentamento da violência, a gente também tem que enfrentar a violência do sistema carcerário. Nós temos que pensar outras estratégias de combater as violências que não sejam somente pela criminalização, então que não sejam somente pela via da prisão. Esse é um ponto importante para a gente pensar que no Brasil a gente tem criado estratégias que vão muito pela criminalização, e isso é algo para se discutir, para se pensar de uma forma mais crítica, não é algo que esteja que seja consensual. Mas ela fala assim: se partimos do pressuposto que o que devemos fazer é simplesmente encarcerar essas pessoas, ou seja, aquelas que cometeram violência doméstica, para então eliminar a violência de gênero, na verdade, estamos colaborando ativamente na continuidade da reprodução da violência que estamos querendo erradicar, porque o sistema prisional é um sistema de violência. Ele não é só um sistema de contenção da violência, ele é um sistema de violências, ele é um sistema disciplinador por meio da violência, ele é um sistema cruel. Né? As prisões são um antro da crueldade, da desumanização dessas pessoas. Então, os feminismos e o abolicionismo, eles se conectam, mas em algum momento eles se distanciam, e hoje a gente também quer novamente uni-los, né, por meio desses estudos históricos e por meio de uma discussão interseccional. Esse feminismo da Angela Davis é um feminismo que pensa na condição das mulheres trabalhadoras e pensa também no emprego doméstico, como é que o emprego doméstico ele é importante para a gente conversar sobre mulheres negras e mulheres brancas e classes trabalhadoras. É um feminismo que pensa diferentes modelos de família, e vai buscar na crítica marxista à família burguesa uma base teórica para discutir isso. E olha só que interessante, a Angela Davis, nesse livro que eu falei para vocês, ela vai conversar um pouquinho sobre modelos de família. E, e aí ela descobre, por exemplo, ela conversa sobre isso, de como as famílias escravizadas elas tinham um modelo um pouquinho diferente daquele modelo burguês, e que, na verdade, o período escravocrata acabou um pouco com essa possibilidade de família um pouco mais igualitária. Ela vai dizer assim: ao se dissociar dos questionáveis conclusões econométricas, que era uma discussão da época, que alegavam que a escravidão deixara a maior parte das famílias intacta, o que não é verdade para ela está argumentando, um estudo de Gutmann confirmou que as famílias escravizadas foram desfeitas à força, tanto em África como já no período escravocrata, nos Estados Unidos. A separação por meio da venda indiscriminada de maridos, esposas e crianças foi uma das terríveis marcas do estilo estadunidense de escravidão. Mas, como ele aponta, esse estudo do Gutmann, os laços amorosos e afetivos, as normas culturais que governavam as relações familiares e o desejo preponderante de permanecerem juntos sobreviveram ao golpe devastador da escravidão. Nós vimos também aqui no Brasil o como essa discussão sobre a possibilidade de manutenção das famílias foi importante, né? Nós vimos como no Brasil a carta da primeira advogada brasileira, ela também pauta isso, também pauta a separação da família, a separação do marido e dos filhos, como algo que era devastador. Então, discutir sobre direito das mulheres é discutir sobre modelos de família que são diferentes, discutir sobre igualdade de gênero é discutir também sobre outros tipos de liberdade, é discutir sobre classe social, sobre tarefas domésticas, sobre prostituição, sobre pornografia. Falar sobre os feminismos é discutir uma amplitude de temas que impactam em como as mulheres acabam sendo consideradas num papel secundário, num local secundário e hierarquicamente inferior a homens
nessas sociedades. É pensar em autonomia, mas é pensar também numa autonomia que é contextualizada, que tem que levar em conta os laços afetivos dessas mulheres e desses homens, como se constroem, como individualmente se portam e se colocam na vida social. Tudo isso é importante para a gente pensar os vários tipos de correntes, os tipos de feminismos que a gente conversou na aula passada, mas também entender melhor aquilo que a gente tem chamado de o pessoal é político. Quer dizer que tudo que passa na esfera pessoal é estruturada por fatores públicos e sociais, culturais, econômicos, ou seja, o pessoal, ele não é só íntimo, o íntimo também é político. Muito obrigada. Até a próxima semana.